Gravando. Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o Fiat 500. Aê! 500! Já sabe que eu adoro o 500. Este é o canal Metaneiro. Meu nome é Rodrigo Barbieri. Bora pro vídeo. O Rodrigo vai falar de um dos carros que eu adoro. Se é o que eu não mais gosto. O Fusca? O Fusca também, mas o Eu já falei do Fusca, já 500. tem vídeo aqui no canal. É o 500. 500! No final da Segunda Guerra Mundial, 2 de setembro de 1945, a Europa encontrava-se devastada. Então a Fiat queria fazer um carro que fosse pequeno e econômico. Então ele deu essa missão para Dante Giacosa. Não é o pai do idioma italiano, mas é o pai do 500. É o pai do 500. A Fiat, ela já tinha um carrinho pequeno de 2 lugares, e o nome do carrinho era Topolino, que significa ratinho em italiano. Dante pegou inspiração nesse carrinho para fazer o 500 e também pegou inspiração no Fusca. Tanto que ele tem uma grade na traseira, os primeiros, que lembra muito aquela grade do Fusca de refrigeração do motor. E também o motor dele era refrigerado a ar, semelhante ao do Fusca. Semelhante, só que diferente. Dante finalizou seu projeto em 1955. Era um carro pequeno de 4 lugares, de 479 cilindradas, motor refrigerado a ar de 2 cilindros, 13 cavalos, que pesava 500 quilos. E o carro tinha 2,5 metros de comprimento, ou seja, era um carro pequeno, econômico, tudo que a Fiat queria. Então, em 4 de julho de 1957, sai da linha de produção os primeiros Fiat 500. Ele recebe esse nome Fiat 500 porque ele tem quase 500 cilindradas, ele tem 479 cilindradas e tem 500 quilos de peso. Ou seja, 500 cilindradas, 500 quilos, Fiat 500. Em 1958, seu motorzinho de 2 cilindros passa a ter 15 cavalos. Ele é vendido em 2 versões, normale e econômica. Econômica, em italiano, economiche, seria semelhante a você falar barato, ou seja, era um carro normal e um carro mais barato. Por que ele era mais barato? Porque provavelmente tiravam tudo do carro, tiravam tudo que era de série, eles tiravam para deixar o carro mais econômico, mais barato. Em 1960, seu motorzinho de 2 cilindros passa a ter 499 cilindradas, 21,5 cavalos. Ele ficou um pouco mais forte. Esse veículo ele atingiu uma velocidade de 120 km por hora. Em 1968, seu teto solar ele passa a ser menor, pegando apenas os ocupantes. Antes ele era um carro quase conversível, porque ele abria o ragtop todo, só ficava as laterais do carro. E eles fizeram essa modificação para ter uma janela traseira de vidro, porque o vidro ele tem melhor visibilidade traseira. E antes era uma janela plástica, porque ele era dobrável, a janela plástica dobrava. Então eles fizeram essa mudança. Ele também teve a mudança da lanterna traseira. A lanterna traseira, as primeiras eram pequenas, a segunda já passa a ter luz de seta incorporada nas lanternas, e essa lanterna passa a ter a luz de seta e a luz de ré incorporada na lanterna. A lanterna passa a ser maior, ela passa a estar de acordo com a lei que entrava em vigor na Itália, referente à lanterna traseira. Essa norma hoje também é utilizada na Europa, é chamada norma europeia de lanternas. Precisa ter o pisca da cor âmbar, a lanterna tem que ser vermelha e a luz de ré branca. Em 1972, seu motor passa a ter 594 cilindradas e 23 cavalos. Em 1975, ele é tirado de linha. Calma, mais ou menos, é meio que uma pausa desse 500 antigo pro 500 moderno que você vê hoje. Eles tiraram o 500 antigo de linha. Em 2007 eles retornaram, fazendo uma releitura do Fiat 500. E esse Fiat 500 de 2007 ele retorna com várias mudanças. Uma das mudanças que você vê logo de cara, que é as linhas estéticas do carro. Ele ficou com as linhas mais modernas. Embora lembra muito os primeiros Fiat 500, ele ficou com umas linhas mais modernas. E seu motor, que era motor traseiro refrigerado a ar, ele passa a ser motor dianteiro refrigerado a água, de 1.400 cilindradas com 174 cavalos, 0 a 100 em 7,4 segundos, e sua velocidade máxima era 211 km por hora. Olha, perto do motorzinho pequeno lá do Fiat 500 do passado, esse aí é o 500 que você mais vê nas ruas
porque em outubro de 2009 ele começa a ser vendido aqui no Brasil. Ou seja, o 500 antigo não veio pro Brasil, mas esse 500 zero, esse 500 que foi uma releitura do 500 antigo, ele começou a ser vendido aqui no Brasil, ele veio para o Brasil. Como a Ravena falou aqui no começo do vídeo, ela acabou saindo do estúdio, ela não tá aqui agora, mas esse Fiat 500, como o maior público que gostava mais do Fiat 500 era um público feminino, ele passa a ter no catálogo a mais a cor cor-de-rosa. Começa a ser vendido também na cor cor-de-rosa em 2010. Em 2020 passa a ser vendido também o Fiat 500e. Só que ele ainda é vendido só na Europa, esse Fiat 500Z. Qual a diferença desse Fiat 500Z para o Fiat 500 normal? É porque esse Fiat 500Z ele não tem um motor a gasolina. Ou benzina, que eles falam na Itália. Ou flex, que nem aqui no Brasil. Não. Esse Fiat 500Z ele é elétrico. Esse Fiat 500 elétrico ele roda 320 km com uma única carga. Ou seja, você roda 320 km e depois você tem que carregar para rodar mais 320 km. E ele tem uma velocidade máxima de 150 km por hora. E ele passa a ser vendido aqui no Brasil em 2021. Ou seja, em 2020 só lá na Europa, em 2021, ano seguinte, ele passa a ser vendido aqui no Brasil. A Ravena voltou aqui pro estúdio. Eu já falei do seu queridinho Fiat 500 rosa. Quando o Rodrigo completar 500 mil inscritos, ele vai me dar um 500 rosa. Aí, ó. Não aí, prometo nada, não prometo nada. Já era. Não prometi nada. Sabia que é a réplica da Barbie? Ah, é o carrinho usado na Barbie. A minha irmã tinha um da Polly, 500 rosa. 500 rosa? Era. Pelo menos se não era ele, era bem igualzinho. Parecido. Tem uma moça que ela se intitula como Barbie no Brasil. Ela mora em Curitiba e ela tem a casa pink e ela tem o 500 rosa. Rosinha. Lindo. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever nesse canal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, porque você gostou desse vídeo, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até o final? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos!